Manhã de terça-feira, dia 9 de novembro, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou agora há pouco um pedido para suspender o andamento da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados. A informação é do âncora da CNN, Daniel Adjuto. Lembro que quem acionou o Supremo Tribunal Federal para que a votação da PEC dos precatórios fosse suspensa foi o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Nós, inclusive, o entrevistamos ontem aqui. Ele explicou as razões pelas quais entendia que a decisão deveria ser outra. A decisão foi favorável à Câmara, desfavorável ao ex-presidente Rodrigo Maia. Aqui a reportagem completa no nosso portal. A possibilidade de que você acompanhe a reportagem está logo ali. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code e consegue imediatamente acompanhar a reportagem. Importante, com o Supremo Tribunal Federal dando o aval para que a votação continue. Quero chamar o Gustavo Uribe para a gente conversar um pouquinho. Uribe, a gente falou muito ontem, né, que há questionamentos a respeito da forma e do conteúdo da PEC dos precatórios, né? A forma estava sendo questionada por alguns parlamentares, um deles era o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, pelo menos desse ponto de vista, a PEC dos precatórios está liberada para ser discutida pela Câmara, provavelmente hoje à tarde, né? A respaldo jurídico, então, para a votação era o que Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, comentou e conversou com o presidente Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. Ele queria um respaldo jurídico, ou seja, que houvesse uma decisão mais rápido possível para que a votação da PEC dos precatórios tivesse prosseguimento, mesmo que o Supremo Tribunal Federal ainda esteja avaliando a questão das emendas de relator. Qual era o argumento de Arthur Lira na conversa que teve pela manhã com alguns aliados e até mesmo com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, de que a questão das emendas do relator poderia ser avaliada posteriormente, no orçamento de 2022, mas que você não poderia interromper agora a PEC dos precatórios. E aí foi feito esse pedido ontem à noite e agora, hoje de manhã, a ministra Rosa Weber acabou dando a sua avaliação, recusando a suspensão da votação de 3 pedidos do Tribunal Federal. Eu estava lendo agora a decisão da ministra Rosa Weber e o resumo da decisão dela é que as questões que estavam sendo levantadas são todas de interna corpus, ou seja, são questões internas da Câmara dos Deputados que o Supremo Tribunal Federal não pode interferir. Uma delas em relação à emenda aglutinativa. Havia uma questão de que a emenda aglutinativa, fazendo aquela previsão dos professores do pagamento dos precatórios do Fundeb de 16 bilhões, teria de ser discutida principalmente na comissão especial, antes de ir para o plenário, o que não foi feito. Na verdade, as mudanças ocorreram já no plenário para a votação do primeiro turno da PEC dos precatórios. Ela diz que é uma questão do regimento interno na decisão, a ministra Rosa Weber, e que o Supremo Tribunal Federal não deve pautar, não há uma previsão na Constituição Federal para que você tenha este trâmite das emendas aglutinativas. Então, que a Câmara dos Deputados, por si só, ela deve decidir. Em relação também ao voto, aquela permissão dada pelo presidente Arthur Lira de que aqueles deputados federais que estavam em missões no exterior pudessem votar, o posicionamento dela é parecido. É a ideia de que é uma decisão da própria Câmara dos Deputados. Então, que não pode haver uma interferência externa, já que não se trata de regimentos ou previsões que estejam previstos na Constituição Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal não poderia opinar sobre essas questões. Então, agora foi dado o aval jurídico que Arthur Lira esperava para a votação da PEC dos precatórios ainda hoje. É isso, do ponto de vista jurídico, tudo certo. Agora de manhã tem a votação dos destaques que podem alterar o texto aprovado na semana passada em primeira votação e provavelmente hoje à tarde a votação da PEC dos precatórios na Câmara em segunda votação. Depois tem esse mesmo trâmite no Senado.